A questão número 4, ela fala o seguinte: a temperatura de uma cidade de Curitiba em um certo dia sofreu uma variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a... Primeiro nós temos que atentar que é uma variação de temperatura, certo? É o cálculo de variação de temperatura, que no caso aqui nos dado 15 graus Celsius, tá? Não é transformação de temperatura, é de transformação de variação de temperatura. E o problema fala, né? Se você ler com atenção e calma, você vai ver que ele fala em variação, tá? E como é que eu passo isso para Fahrenheit? Como é que eu passo essa variação de Celsius em uma variação de Fahrenheit? Ó, variação da escala Celsius sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Esta é a fórmula. Essa é a fórmula para a transformação da variação, certo? Então aqui, ó, temos aqui, ó, 15 sobre 5, que é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. 15 sobre 5 podemos simplificar para facilitar a vida, tá? 5 por 5 vai dar 1. 15 por 5 vai dar 3. Nada muito complicado, certo? Então aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado, certo? Aqui, ó, multiplicação de fração, multiplicação cruzada. Então, ó, ΔF vezes 1, ΔF. Olha aqui para cima, para não embolar aqui embaixo. ΔF sobre vezes 1, ΔF. 3 vezes 9, né? 3 vezes 9 vai dar quanto? 27. 27 graus Fahrenheit. Então a variação, aqui, ó, a variação na escala Celsius, que era 15 graus Celsius, vai ser equivalente a 27 graus Fahrenheit. Beleza? Como também é uma múltipla escolha, essa questão número 4, resposta correta, letra C, de casa. Na questão número 5, ele fala o seguinte, a questão fala o seguinte para nós: a leitura é feita com um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Indica o dobro da leitura indicada por um termômetro graduado na escala Celsius. Pode-se afirmar que esta temperatura é... Então vamos lá. Primeira coisa que ele nos fala. O que o problema nos fala? Ele fala o seguinte, que a temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da temperatura em Celsius. Ele fala isso. Ele fala lá que a leitura na temperatura em Fahrenheit equivale ao dobro da leitura na temperatura em Celsius, certo? Então vamos lá. Transformamos o que ele falou lá na expressão em uma expressão matemática. Temperatura em Fahrenheit, 2 vezes temperatura em Celsius, o dobro. E vamos colocar na equação. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar do TF, eu vou substituir quem? Por 2TC. Porque eu falo que, né? Eu não, né? O problema fala para nós que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius. Então, quando eu faço isso, TC sobre 5 igual a 2TC no lugar do TF menos 32 sobre 9, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando duas incógnitas e deixando uma só. Então eu posso fazer o cálculo agora. E o que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? A multiplicação cruzada. Certo? Vamos multiplicar cruzado.
9 vezes TC, 9TC, igual 5 vezes 2TC, 10TC. Não se esqueça do distributivo. O 5 vai multiplicar o 2TC, mas também vai multiplicar o menos 32. Não esqueça do menos 32. 5 vezes menos 32, menos 160. Certo? Ótimo. Jogo 10TC para o outro lado. Eu vou ter o que aqui? 9TC menos 10TC igual menos 160. Beleza? Dando continuidade aqui do lado para não embolar. 9 menos 10 vai dar menos TC igual a menos 160. Menos com menos vai dar mais. Então, TC igual a 160 graus Celsius, né? Claro que nós já temos a resposta. Claro que não, porque ele pede a temperatura em Fahrenheit, ele não pede em Celsius. Só que eu já sei que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius. Se eu já tenho ela, então a temperatura em Fahrenheit, 2 vezes 160. Simples, rápido e fácil. 160 vezes 2, eu vou ter a temperatura em Fahrenheit de 320 graus Fahrenheit. Resposta correta, letra D. Certo? Muita atenção nisso. Por quê? Se você vê lá a opção, na letra E, você tem a opção de 160 graus Fahrenheit, né? Se você não tiver atenção, te induz a marcar a errada, certo? Lembrando que ele pede lá no próprio enunciado que ele quer a temperatura em Fahrenheit. Então, muita atenção para não errar uma questão que é simples, que não é tão difícil assim. Beleza. Questão número 6. Ele fala o seguinte: um pesquisador verifica que certa temperatura obtida na escala Kelvin é igual ao correspondente valor na escala Fahrenheit, acrescido de 145 unidades. Esta temperatura na escala Celsius aí você tem aí as opções, tá? Então vamos ver o que nos é fornecido. Ele fornece o seguinte pra gente. Ele fala o seguinte pra gente: que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Fahrenheit mais 145, tá? Vou utilizar aquela fórmula, temperatura em Kelvin, certo? Menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse 145 aqui e jogar para o outro lado. Vou deixar a temperatura em Fahrenheit, o TF, em evidência. Então eu vou ter aqui, ó, TF igual temperatura em Kelvin menos 145, certo? Isso vai facilitar porque, em vez de eu substituir aqui no Kelvin, eu vou substituir no Fahrenheit. E quando eu tiver que transformar para Celsius, vai ficar bem mais fácil, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa substituição. Temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 145, ó, aquilo que está lá em cima, que o problema nos deu, menos 32 sobre 9.
Subtraindo aqui, ó, 145 menos 32, vamos obter 177. Isso aqui eu vou ter que subtrair, não tem jeito. 177. Lembrando que menos, né? Ó, sinais iguais, somas, mantém-se o sinal. Sinais iguais, vou somar e manter o sinal. Beleza? Não tendo jeito aqui, não temos como simplificar, vou multiplicar cruzado. O 9 vai multiplicar o TK e o menos 273, e o 5 vai multiplicar o TK e o menos 177. Então vou ter 9TK, certo? Menos 2.457 igual a 5TK menos 885. Beleza? Então, tudo que tem incógnita para um lado, tudo que não tem incógnita para o outro. Então, jogando aqui para cima, né, para facilitar e não ficar embolado, eu vou ter 9TK menos 5TK igual a 2.457 menos 885, certo? Menos 885. Nós vamos ter aí o que? 4TK igual a 1572. Passo o 4 dividindo, eu vou ter TK igual 393 Kelvin, tá? Para transformar para Celsius, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Celsius vai ser 393 menos 273. Então, temperatura em Celsius vai ser igual a 120 graus Celsius. Resposta correta, letra D. Com isso, concluímos a última questão dos exercícios propostos, certo? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.